Ah, o Super Nintendo. Para muita gente, isso aqui não é só um console, né? É uma verdadeira máquina do tempo. E hoje a gente vai embarcar nessa viagem de volta para a era dos 16 bits para descobrir quais foram os jogos que, na opinião da crítica, não só definiram uma geração, mas na verdade a criaram. Então, se ajeita aí. A gente vai fazer uma contagem regressiva do 10º até o primeiríssimo lugar, revelando aqueles títulos que, olha, não só venderam horrores, mas deixaram uma marca que até hoje não se apaga na história dos games. Vamos começar com os pioneiros. Sabe, aqueles jogos que não só criaram as regras do jogo, eles simplesmente rasgaram o manual e escreveram um novo. Foram eles que construíram a reputação lendária do Super Nintendo, um pixel de cada vez. E para começar a nossa contagem regressiva, em 10º lugar, a gente tem uma verdadeira explosão de ação cooperativa. Turtles in Time. Cara, isso não era só um jogo, era um evento. A jogabilidade era lisinha, perfeita, e a alegria de chamar um amigo para jogar no sofá, incomparável. Mas a sacada genial é essa. Naquela época, os jogos que vinham do fliperama pro console de casa quase sempre eram uma versão piorada, né? Só que Turtles in Time chutou essa regra para longe. O jogo entregou uma experiência que era tão boa quanto a original, se não melhor. Isso sim era uma prova do que o Super Nintendo era capaz. Chegando no número 9, a gente tem um jogo que não só se destacou, ele simplesmente inventou um gênero inteiro, do zero. Pensa bem, antes de Super Mario Kart, jogo de corrida era sobre ser realista. Depois dele, passou a ser sobre caos e diversão. Com aquelas pistas coloridas e itens que viravam a corrida de cabeça para baixo num segundo, ele redefiniu totalmente o que era competir com os amigos. E o modo batalha? Nossa, aquilo foi uma revelação. Transformou amizades em rivalidades épicas, muito, mas muito antes de existir multiplayer online. Na 8ª posição, vem o jogo que foi um verdadeiro tapa na cara para nos lembrar que, mesmo com hardware limitado, a imaginação não tem limite nenhum. Yoshi's Island foi uma aposta muito arriscada. Pensa só, num mundo onde todo mundo queria gráficos mais realistas, ele chega parecendo um livro de colorir que ganhou vida. E não é que deu certo. A jogabilidade, aquela tensão de proteger o Baby Mario a todo custo, junto com aquela arte única, criou uma experiência que, nossa, ficou na memória. É um lembrete de que arte não é só o que a gente vê, mas o que a gente sente. Em 7º lugar, a gente tem a reinvenção de um herói. Uma prova de que até os maiores ícones precisam e podem evoluir. Mega Man X pegou aquela fórmula que todo mundo já conhecia e amava e simplesmente injetou adrenalina nela. Ficou mais rápido, mais intenso e, vamos ser sinceros, muito mais legal. Mas o que realmente mudou o jogo foi o sistema de armaduras. Cada peça nova que era encontrada não só deixava o personagem mais forte, como mudava o visual dele. Essa ideia de progressão visual acabou virando um padrão para um monte de jogos que vieram depois. E agora, na 6ª posição, temos um jogo que pegou o Super Nintendo e fez o console fazer coisas que ninguém, mas ninguém mesmo, achava que era possível. Se o primeiro Donkey Kong Country mostrou pra gente qual era o futuro dos gráficos de 16 bits, a sua sequência, Diddy's Kong Quest, nos levou direto para esse futuro. A jogabilidade era mais afiada, os desafios recompensavam mais e a trilha sonora. A trilha sonora é simplesmente lendária. Mas o show mesmo eram os gráficos pré-renderizados, que criavam uma sensação de profundidade, quase um 3D, que parecia impossível para aquele hardware. Ok, agora a coisa fica séria. A gente está entrando em território sagrado. Deixamos para trás os jogos que são excelentes e estamos entrando no panteão dos lendários. Esses aqui não são só os melhores do Super Nintendo. Eles estão na discussão de melhores de todos os tempos. Ponto. E para abrir o nosso top 5 veio uma história tão, mas tão épica que a gente fica se perguntando como coube num cartucho de 16 bits. Final Fantasy VI não era um jogo, era uma ópera. Uma história de tirar o fôlego com um elenco de personagens que a gente realmente se importava, sabe? E aí tinha o Kefka. Ele não era aquele vilão clichê com um plano mirabolante, não. Ele era um nihilista que só queria ver o circo pegar fogo. E o pior, ele conseguiu. A risada dele assombrou uma geração inteira. Um lembrete do quão sombrio e profundo um jogo de 16 bits podia ser. Na 4ª posição, a gente encontra um RPG que não se contentou em só contar uma história. Ele nos deu a chave da máquina do tempo e nos deixou viajar por dentro dela. Chrono Trigger foi tipo um raio numa garrafa, algo que acontece uma vez na vida. Uma história de viagem no tempo onde as suas escolhas realmente faziam diferença, um sistema de combate que era rápido e ao mesmo tempo super estratégico, e uma equipe de criação que era basicamente os Beatles dos RPGs. Não é à toa que até hoje tem gente que bate o pé e diz que é o maior RPG de todos os tempos.
Levando a medalha de bronze, um jogo com um design tão, mas tão perfeito, que ele é estudado em faculdade de game design até hoje. É sério. Super Mario World é uma aula de game design. Cada fase te apresenta uma ideia nova, desenvolve essa ideia e quando você acha que entendeu, joga ela fora para não ficar repetitivo. A chegada do Yoshi foi um golpe de mestre, dando ao Mario um monte de formas novas de explorar o mundo. E o mais maluco disso tudo, esse jogo, uma das maiores obras-primas da história, vinha de graça com o console. Simplesmente inacreditável. E na vice-liderança, medalha de prata, um jogo que não pegava na sua mão. Não. Ele te largava num mundo alienígena e falava, se vira aí, sobreviva. Super Metroid é uma verdadeira aula de como contar uma história sem usar uma única palavra. Ele te joga num mundo totalmente estranho, perigoso, e confia que o jogador vai dar um jeito de se virar. A sensação de solidão é palpável, o que faz cada nova descoberta ser muito mais recompensadora. Não é por acaso que um gênero inteiro de jogos, o Metroidvania, leva o nome dele, né? É uma obra-prima que está muito além do seu tempo. E agora, o momento que todo mundo estava esperando. O número 1. A joia da coroa do Super Nintendo. O jogo que é um consenso entre os críticos. Não como o melhor do console, mas como um dos maiores de todos os tempos. A Legend of Zelda: A Link to the Past. Essa citação aí resume tudo. A discussão aqui não é mais sobre o melhor jogo dos NES. A gente está falando de um dos maiores videogames já feitos na história. Ponto final. A Link to the Past não era só um jogo. Era um mundo. Um mundo gigantesco, todo conectado, lotado de segredos para descobrir e dungeons para conquistar. E aquela mecânica de poder trocar entre o mundo da luz e o mundo das trevas foi algo revolucionário que adicionou uma camada de profundidade que, sinceramente, impressiona até hoje. Então, depois de ver essa lista toda, a pergunta que fica é: qual obra-prima do Super Nintendo ficou de fora? Qual jogo a gente esqueceu?